Anderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança, que tem o objetivo de registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança, no Brasil e no mundo. Se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo, e se você gostar, eu peço que você, por favor, se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe, porque a sua participação é fundamental para a existência e permanência do Personas da Dança. As entrevistas acontecem dentro do Instagram, no meu e dos meus convidados, e o material segue depois para o YouTube. Hoje eu tenho o prazer de conversar com uma estrela internacional, Nora Esteves, primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Hoje é professora da companhia daquela casa. A Nora encantou plateias no Brasil e no exterior. Muitos coreógrafos que hoje têm seus nomes inscritos em livros de história deram a Nora Esteves papéis centrais em suas obras. Tamanha a qualidade dessa artista, Nora Esteves. Vamos conversar com ela? Nora estará conosco em alguns segundos. Nora Esteves começou muito jovenzinha fazendo aula, se tornou uma estrela muito cedo. Nora? Olá. Ô Nora, querida, tudo bem? Tudo bem, e você? Melhor agora. Olha só, vou virar um pouquinho aqui por causa da luz. Espera só um minutinho, tá bom? Espero, sim, espero. Acho que a luz fica melhor, não fica não? Ficou. Tá ótimo. Então tá. Então vamos lá. Em Vamos. primeiro lugar, eu queria agradecer a respeito do meu trabalho e da minha pessoa. Nora, nós acho que a gente está com um probleminha de internet. Eu escutei o que você falou, ficou baixinho, mas eu escutei. O prazer é nosso. Você tem uma história brilhante, que é uma história inspiradora, nós vamos saber aqui, porque conhecemos muito do glamour, não é? Mas existe muito trabalho aí. Você é uma trabalhadora da dança. Nós queremos saber a sua história, Nora. Muito obrigado. Então, eu queria completar dizendo que eu sigo as suas entrevistas e vejo com felicidade o crescimento do seu programa, porque nós temos tão poucas coisas do gênero sobre a dança que tem uma grande importância. Muito obrigado. É um canal ainda modesto, mas a gente pretende resguardar a memória, não é, Nora? É muito importante. A dança já existia antes de nós nascermos, vai continuar existindo, mas pessoas como você ajudam a dar continuidade à história da dança. Muito obrigada. Olha aí, já tem aplausos para você aqui, de réu pontual. Nora, quando você começou a dançar? Eu comecei com 8 anos, na academia da Tatiana Lescova, e algum tempo depois, uns meses, poucos meses, eu fiz exame para a escola do teatro, que na época chamava Escola de Danças Clássicas do Teatro Municipal, e passei para preliminar. Fui à escola, mas com menos tempo do que normal, porque na época a escola tinha acho que 8 anos, ou 7, e com 14, depois do meu 5º ano, eu fiz o exame para o corpo de baile do Teatro Municipal e passei em primeiro lugar, e estava branca no Nora, a gente está com problema no áudio. Às vezes o áudio fica bom e às vezes não. Não sei o que eu posso fazer. Talvez se aproximar mais do celular. Acredito que melhore. Tá bom. Mas aí meu rosto vai ficar muito em cima, não vai? Não, tá ótimo, tá ótimo. Bom, você quer que eu repita? Não precisa. Você
em poucos meses foi para a escola do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e aí passou, né? Você está falando do Moceiev. Não, eu falei que eu fiz a escola em menos tempo. Isso. Eu pulei ano, porque naquela época, quando você tinha uma média acima de 9, uma coisa assim, você pulava um ano. Então, quando eu terminei o meu 5º ano, eu tinha 14 anos, eu fiz exame para o corpo de baile do teatro. E passei em primeiro lugar de novo. Uhum. Aí é que entrou Moceiev. Né? Nora, mas me chama... Para o corpo de baile. Sim. Mas você, quando começou na academia de Dona Tânia, Tatiana Lescova, você era muito jovenzinha, foi cedo que brotou em você esse desejo de ser uma profissional? Desculpe, mas a gente está tendo problema sim, porque às vezes a tua imagem congela. Eu não entendi a sua pergunta, eu não consegui ouvir. Ah, sim, a sua imagem estava congelada para mim, agora não está mais. E a minha, está congelada para você? Agora não, mas esteve. Esteve. Eu perguntei para você quando que você teve dentro de si o desejo de se tornar uma profissional? Eu acho que desde o momento que eu comecei, eu me apaixonei. E aí eu nunca pensei em ser outra coisa. Quer dizer que eu tinha 8, 9 anos e as pessoas perguntavam o que você vai ser? E eu dizia bailarina. Para mim, era assunto resolvido. É muito interessante. Eu estava lendo a sua biografia, parece que o primeiro espetáculo que você assistiu foi quando a sua avó lhe levou no Teatro São Pedro. Sim, em Porto Alegre, que nós somos gaúchos, e eu morava em Porto Alegre. E aí você já foi encantada? Fiquei encantadíssima, achei aquilo maravilhoso. Mas aí passaram alguns anos, quer dizer, como eu era muito pequena, eu tinha uns 3, 4 anos nessa época que eu vi esse espetáculo. Eu vim para o Rio com 6 anos e eu entrei na Dona Tânia com 8. Então, nesse período, eu não vi mais nada de balé, nem ouvi falar. Ô Nora, e aí quando você entra para a escola do Teatro Municipal, e mesmo na Academia de Dona Tânia, nós que me conhecemos, sabemos que você tem um físico muito bom para dança, claro que teve muito trabalho para que ele fosse melhorado, então você tinha o desejo de ser profissional e tinha o talento também. Eu queria saber, nesse início, quais foram as suas maiores dificuldades? Em termos técnicos, físicos? Não, eu não tive dificuldades técnicas e físicas. Com 14, 15 anos, eu já tinha minha técnica. O que eu desenvolvi depois disso foi a parte artística, a parte humana, né? A gente amadurece, enfim, eu era um bebê. E eu acho que as dificuldades que eu encontrei foram não propriamente da dança, mas da vida que a dança me levou. Por exemplo, quando eu tinha 18 para 19 anos, eu fui para o Joffrey Ballet em Nova York. Eu ganhei uma bolsa, fui lá e fui contratada imediatamente para a companhia. E fiquei 1 ano. E foi uma coisa maravilhosa, foi uma coisa muito importante para mim. Mas eu ainda era muito jovem demais. Era a primeira vez que eu saía do Rio de Janeiro, que eu saía da casa dos meus pais. E enquanto eu estava lá, os meus pais se separaram. Isso também mexeu comigo. Mas, enfim, lá eu tive a oportunidade de trabalhar com o Hector, com Johnny Robbins,
em Pessoa, eu dancei uma coreografia dele chamada Moves, que são 4 casais sem música nenhuma. Uhum. Bem, e isso é uma oportunidade muito rara, né? Para. Para uma pessoa com 18 para 19 anos, que saiu do Brasil, né? Então, eu tive coisas muito importantes que me agregaram muito rigor e muita vivência de dança, mas emocionalmente eu ainda era muito verde, muito jovem. Então eu quis voltar para o Brasil depois de um ano e voltei. E aí eu tive a sorte de, na época, surgiu a Companhia Brasileira de Balé, do Paulo e da Regina Ferraz. E eles trouxeram o Arthur Mitchell para trabalhar com a companhia. E o Mitchell era um professor maravilhoso, era um coreógrafo talentosíssimo, tanto é que depois dessa estadia dele de um ano no Brasil conosco, aonde ele começou a coreografar, suas primeiras coreografias foram aqui para nós. Ele voltou para os Estados Unidos e criou o Harlem Dance Theater. Olha. Foi uma companhia maravilhosa no mundo da dança. Sim. Então, aí eu tive essa sorte. O Geoffrey ainda me chamou 2 vezes mais por programa. Na época, né, não tinha internet. Mas eu já estava trabalhando com o Mitchell e eu me apaixonei também pelo Mitchell, o trabalho dele, enfim. E durou um ano. Aí, quando a companhia teve que terminar, por motivos políticos da época e tal, todos nós, que a grande maioria era também bailarino do Teatro Municipal, nós éramos licenciados para trabalhar na Companhia Brasileira de Balé. Voltamos todos para o teatro. Aí já era Dona Tânia na direção, novamente, e Dona Tânia trouxe muitos coreógrafos importantes e maravilhosos para o Brasil. Antes de eu ir para o Geoffrey, ela tinha trazido o William Dollar. Eu tinha 17 anos. Eu era a última fila do corpo de baile. Mas eu sabia do meu valor, eu sabia do meu potencial. Mas eu estava lá esperando, quieta. E quem me deu a chance foi o William Dollar. Foi por causa dele que eu passei a primeira bailarina. Ele fez muitas temporadas conosco naquele ano. Na primeira temporada, eu fazia um balé chamado Divertimento, com música de Britten. E eu fazia um solo, que era um bolero, e um padedê. E depois ele fez outro programa, no qual eu dancei um balé chamado Constância. Eu era a terceira figura, tinha o casal principal e eu. E depois disso, ele remontou, porque ele já tinha montado aqui para Dona Tânia, Combate. E ele remontou e deu para mim. E foi assim, incrível, porque apesar de eu ainda ser muito jovem, eu tinha 17 anos, Combate tinha e tem muito a ver com a minha personalidade. Porque você tratava esse balé? Esse balé se passava na época das cruzadas. E eram muçulmanos e cristãos. E ela era muçulmana e ele era cristão. Eram 4 cavaleiros. Um deles era o principal e ela se vestia de homem para lutar, para ir para a guerra.
Uhum. Era um balé muito interessante, que fez muito sucesso no American Ballet Theatre e foi montado na Ópera de Paris também, porque da cintura para baixo, os movimentos eram bastante similares a um cavalo, porque eles estavam no cavalo. As lutas se davam em cavalos. E a parte de cima era sempre, você não consegue ver, mas enfim, era segurando a rédea. Quer dizer, não tinha um pôr-de-brás, era sempre na rédea. Uhum. E era um balé de grande bravura técnica e de força física. E era tudo que eu amava. E eu amava o balé porque eu era fã da Dona Tânia, que foi minha professora, minha mestra. E ela dançou esse balé aqui, em tempos anteriores, quando eu ainda tinha 12, 13 anos. E eu adorava o balé. E ela era fantástica no papel. De Clorinda e Tancredo. E, enfim, depois dessa temporada, desses 3 balés, o Murilo Miranda, que era diretor do teatro, me passou a primeira bailarina. E ele, Murilo Miranda, foi quem conseguiu uma bolsa de estudos para mim no Joffrey Ballet. Entendeu? Sim. E aí você foi, e onde você acabou dançando com Jeremy Robbins, como você falou, e eu queria dizer que eu pensei ali na tua história, você recebeu uma crítica muito positiva da revista Variety. Isso. Não é? Hammer, Nora Esteves, não sei o quê. Sim, verdade, eu fiquei muito, muito lisonjeada, porque nós fizemos uma grande turnê nos Estados Unidos, na costa oeste, no centro e costa oeste dos Estados Unidos, mas... Espera aí, deixa eu botar aí, ok. E que foi mais ou menos uma preparação para a temporada em Nova York, que acho que foi em outubro, por aí, que era no City Center, que é quase em frente ao Carnegie Hall. Fica num lado da calçada o Carnegie Hall, do outro lado o City Center. E nessa temporada do City Center é que eu fiz Moves, e eu fiz essa crítica do Variety, era em relação, eu acho, a um balé do Gerald Arpino, que era o coreógrafo residente da companhia, que era sócio do Joffrey. Ele fez um concerto que chamava Cello Concerto. E eu acho que é daí que veio essa crítica. E aí, isso bate com o que você falou, que no corpo de baile, apesar de você estar na última fila do corpo de baile, você sabia do seu valor. Eu sabia, porque, enfim, eu olhava, via e via o que eu conseguia fazer. E, Nora, daí você dançou também na Europa, na França, 5 companhias. Dona Tânia trouxe vários coreógrafos, né? Quando eu voltei da Companhia Brasileira de Balé para o corpo de baile, nós tivemos o Schibini, Jorge Schibini, que veio montar Pássaro de Fogo e Daphnis e Chloé, e me deu os balés. E foi também uma experiência muito, muito importante, muito boa, muito feliz. E aí eu já tinha uns 22 anos, já estava mais madura e tal. E um ano depois dessa temporada do Schibini, ele me escreveu da França, já. Ele morava nos Estados Unidos, mas ele me escreveu que ele estava na França, que ele ia formar uma companhia de balé lá, a pedido do Robert Hossein, que é um grande
metteur en scène na França, ator também, porque o Robert Hossein é de origem persa, o pai dele é persa, e é compositor, já faleceu, compositor. E o Robert pediu ao Schibini para montar um balé sobre a música do pai, que chamava Sherazade. Era um balé em 2 atos. E aí o Schibini me escreveu dizendo que ele ia formar essa companhia na França e que ele gostaria que eu fosse. E eu não entendi quando eu li, era tudo carta na época, né? Eu não entendi que eu seria a Sherazade. Primeiro, quando eu li, eu achei que era para eu ir para fazer parte dessa companhia. Depois eu falei, gente, é para eu fazer o papel título do balé. Isso é uma coisa muito rara, né, Wanderson? Na vida de uma pessoa. Fui para a França, eu já tinha 26 anos. Mas eu fui já com o caminho aberto, né? Porque eu fui para trabalhar com o Schibini nessa companhia, nesse balé, nessa coreografia que ele ia fazer em cima de mim. Quer dizer, e o queijo na mão, né? Sim. Sim. E aí foi maravilhoso, maravilhoso. Enfim, eu cresci demais. Eu fiquei 5 anos na França. Esse primeiro ano inteiro foi de Sherazade. Nós dançamos na França toda, na Bélgica, na Itália, fizemos várias turnês e aí estreamos em Paris. E no final desse ano, Sherazade ia terminar e eu queria continuar na França. E eu conheci o Roland Petit nas aulas do Raymond Franchetti, que na época era diretor do Ballet da Ópera de Paris. E o Franchetti tinha uma academia ao lado do Moulin Rouge, onde toda a nata da dança, não só na França, mas todas as companhias que passavam em Paris, de vários lugares do mundo, os bailarinos, os principais, todo mundo ia fazer a aula do Franchetti, às 11 horas da manhã. Eu adorava o Franchetti, e ele gostava muito de mim, porque logo que eu comecei a fazer aula com ele, ele passou por mim na barra e parou, olhou e falou assim: senhorita, é muito bonito o seu trabalho. Aí eu fiquei, porque ele era um cara muito sério, muito respeitado, né, diretor do Ballet da Ópera. E eu conheci o Roland Petit e a Zizi Jeanmaire, que faziam essa aula também. Eram senhores, já tinham parado de dançar e tal. O Roland dançava só papéis demi-caráter, de coisas que ele criava para ele, como a versão dele de Coppelia, que eu tive a sorte também de dançar com ele. Ele de Dr. Coppelius e eu de Coppelia. Mas é totalmente diferente da tradicional, nada a ver. Eu assisti essa Coppelia não com você, com a outra bailarina, quando apareceu, tinha um programa na antiga TVE, hoje TV Brasil. Você viu ou com a Loipa Araújo, que é uma cubana, ou com a Karen Kane, que era uma canadense. As duas excelentes bailarinas. Mas a Loipa ia sair do Roland, estava deixando a companhia. Então, ele me convidou para entrar no lugar da Loipa. Olha. E eu fiquei
quase um ano no Roland, mas não foi a experiência que eu gostaria que tivesse sido, porque o meu interesse era trabalhar com ele pessoalmente, com ele. E a companhia ficava em Marseille e ele ficava em Paris. Quando ele tinha alguma coisa para fazer ou para montar em Marseille, ele ia e depois ia embora. Quer dizer, que tinham outros ensaiadores, enfim. E não foi uma coisa que eu gostei muito, não. Sei. Eu queria ele. E com ele eu só consegui fazer Copélia, mas pelo menos consegui fazer Copélia. Claro. O que é uma coisa maravilhosa. E aí você optou, então, por não ficar no Balé de Marseille, mais tempo? Não, o Schibini me convidou para um outro espetáculo que ele ia montar em Paris. E aí eu fui de volta para Paris trabalhar com o Schibini mais uma vez. Aí era um período mais curto, não me lembro quanto tempo, mas enfim, era uma temporada não muito longa. E aí eu fiquei mais ou menos freelancer e conheci na aula do Franchetti, porque nessa academia do Franchetti tinha um puxado assim, feito uma pequena arquibancada, onde as pessoas que iam assistir, porque todo mundo queria assistir, porque só tinha estrela na aula. Era Michael Denard, era Roland, Zizi Jeanmaire, enfim, todos os primeiros bailarinos da ópera, e mais os que passavam, como Jorge Dom, enfim. Nora Esteves. Nora Esteves. Na época, realmente, eu estava encabeçando uma companhia, primeiro como Sherazade, depois no Roland. Eu conheci, porque ele foi assistir a aula e ele queria bailarinos. Era um coreógrafo jovem cubano chamado Ricardo Nunes. O Ricardo estava dirigindo a companhia do Teatro Máximo em Palermo, na Itália, na Sicília. E ele estava montando um espetáculo que ele ia fazer um balé, um dos balés era para Claire Sombert. Não sei se você ouviu falar nessa bailarina francesa conhecida, maravilhosa na época, mas aí ela já era uma senhora, bem senhora nessa época. E o Ricardo fez uma coisa muito especial para ela. E me fez um padedê para mim, e eu dançava com o Amadeu Amodio, que na época era primeiro bailarino do Scala de Milão. Depois dirigiu o Acter Ballet na Itália. Enfim, e esse padedê que o Ricardo fez chamava-se Per Viola, para uma viola. Quer dizer que era eu e o Amodio em cena, e num canto do palco ficava um foco de luz e a pessoa que tocava viola. O músico que tocava viola. E o Ricardo conhecia muita gente, críticos em Paris, e de revistas e jornais, de dança, convidou todo mundo para a estreia, e aí eu tive excelentes críticas. Eu fui convidada para trabalhar com duas companhias. Uma foi o Ballet Teatro Contemporain, que ficava em G, e a outra foi a Ópera de Munique. Eu fiquei com o Ballet Teatro Contemporain, depois a Ópera de Munique me chamou e eu achei que eu tinha que ir. Eu não tinha muita vontade de ir, mas é que eu achei que eu tinha que ir. Até porque também, na época, o marco alemão era o dobro do franco francês. E eu ganhava bem na França. Então, na Alemanha eu ia ganhar muitíssimo bem. Claro, qualquer profissional pensaria assim também, claro. Mas eu mudei meu foco depois disso, porque também não foi uma experiência que eu gostei, não.
Por que não? Porque eu não gostei das pessoas que ensaiavam, que davam aula, enfim, não me adaptei legal, não gosto muito da Alemanha para viver. Sim, tem coisas maravilhosas de música, de arte, de dança, de museus, mas eu não gostaria de viver lá, eu não gosto da língua. Eu falava inglês e francês, então todo mundo fala inglês, não tinha esse problema, mas enfim, é difícil. E eu quis voltar, eu adoro a França, eu adorava a França, tanto é que eu fiquei 5 anos. Sim. O Ballet Teatro Contemporain ia fazer uma turnê de 2 meses, que começava no Brasil, em São Paulo. Fazia São Paulo, Rio, Belo Horizonte, toda a América do Sul, América Central e México. E eles queriam que eu fosse, e eu queria, porque eu queria dançar aqui, Claro. e eu queria vir ao Brasil. Eu não tinha vindo desde então, faziam mais de 2 anos. E aí a ópera disse que eu não podia vir, que eu não podia fazer a turnê. Eu avisei antes de ir que eu tinha essa turnê e dei as datas, e eles aparentemente concordaram. Na hora H, não concordaram. Aí eu saí e fui para o Ballet Teatro Contemporain e fiz a turnê, que foi maravilhosa. Quando eu voltamos para a França, o diretor do Ballet Teatro Contemporain, o diretor-geral, tinha sido diretor-geral da Ópera de Paris, chamava-se Jean-Albert Cartier. O Cartier saiu da cidade de Angers e foi para a cidade de Nancy. E aí chamava-se Ballet Théâtre Français de Nancy, onde eu fiquei meu último ano, na França. E de lá eu voltei para o Brasil porque eu te confesso que eu estava saudosa da minha casa, enfim, minha casa quer dizer o Brasil, da minha língua, do meu povo, e saudosa de ter família, de ter, né, porque como a gente fazia muitas turnês, eu não conseguia criar um círculo de amigos fora da companhia. Porque eu estava sempre fora, sempre viajando, sempre, entendeu? E eu estava também cansada disso, de ficar de mala nas costas o tempo todo. Eu queria sentar praça, mas eu acredito que se eu tivesse criado laços afetivos mais fortes, humanos, ou tivesse encontrado uma companhia que eu realmente me encantasse muito, eu teria ficado. Eu gosto muito da França. Mas não aconteceu. Assim eu quis voltar para o Brasil e eu pensei, como eu já tinha um percurso lá, as pessoas me conheciam, tinham visto as coisas que eu tinha feito, enfim, se eu quisesse voltar, não seria difícil. Então eu voltei para o Brasil, e aí logo depois voltei, ainda era Dona Tânia no teatro, e logo depois entrou a Dalal Ascar, em 81, a Dalal entrou, e aí a Dalal foi um período maravilhoso da companhia do teatro, porque nós tínhamos grandes montagens com grandes nomes de coreógrafos, de cenógrafos. A Dalal trazia bailarinos maravilhosos, estrelas, para dançar comigo, com Ana e com Cecília. Enfim, a gente tinha assim 22 espetáculos de Gisele, quer dizer que davam muitos, a gente dividia pelas 3, davam muitos espetáculos para cada uma. E assim foram vários anos, né? Que Dalal ficou
anos no teatro. Sim. E esse regime foi assim, e eu acredito que a companhia ganhou um impulso muito grande, e nós também ganhamos, também crescemos como bailarinas, e esse contato com partners experientes e importantes, e com coreógrafos maravilhosos, enfim, foi uma época muito, muito gostosa, bonita, e foi muito bom. Por isso eu acabei ficando aqui. Sim. Apesar das dificuldades sempre que se tem, financeiras, que se ganha pouco. Eu comecei a dar aula fora do meu horário no teatro. Quando eu acabava o meu trabalho no teatro, eu ia dar aulas em academias, e, enfim, para poder completar o meu salário, o meu mês, para poder viver. E isso eu te confesso que foi difícil, porque na França eu ganhava muito bem. Eu tinha 2 casas montadas, uma em Paris, com tudo, e outra na cidade que eu estivesse trabalhando, Angers, Nancy, Marseille, onde fosse. E eu juntei dinheiro, podia vir ao Brasil todo ano, enfim, era um outro nível. E era muito difícil, mas foi uma escolha minha. Então, a única coisa que eu tinha que fazer era tentar complementar o meu mês dando aulas. Mas eu te confesso que todo o prazer que eu tinha de estar trabalhando na minha terra, nessa companhia jovem e bonita, com todas essas coisas que eu acabei de falar, esse lado econômico, para eu me acostumar, foi complicado. Não foi. Ô, Nora, hoje você é uma professora dedicada, suas aulas são muito boas. Você está a gente está nesse momento tão estranho, né? A gente está na internet e vários vão aparecendo, com relato da coisa que a gente buscou. E um bailarino do Cidadão me postou uma aula sua. E aula de não diga isso. Minhas aulas não são. Elas são acadêmicas, clássicas. Mas você não acha que é uma difícil é o meu grau de exigência para com eles. Mas tecnicamente não são difíceis. Não são mesmo. São aulas de uma companhia profissional. Eu tive a chance de ser a primeira brasileira convidada para ser jurada do prêmio Benoît de la Danse, que se realiza em Moscou, no Teatro Bolshoi. Que ano foi isso? 2018. Mas antes eu deu aula na Itália, você foi convidada para dar aula lá 2007, 2008. Sim, mas isso foi numa escola, na Calábria, numa cidadezinha maravilhosa, à beira do Mediterrâneo, chamada Crotone. A escola chamava Maria Taglioni. Mas, depois do Benoît, eu fui chamada pela diretora do Balé da Ópera de Roma, Eleonora Abagnato, que eu conheci em Moscou. Ela também era jurada no mesmo ano que eu. E aí, no ano seguinte, em 2019, eu fui e fiquei 2 meses na Ópera de Roma, dando aula para a companhia. Da Ópera de Roma. Foi maravilhoso, adorei, enfim, fantástico. A Itália é maravilhosa, os bailarinos são sensacionais, a companhia é um nível muito, muito bom.
E é isso. E aí, me pergunte o que você quer saber mais. Então, se você recebesse um convite para lecionar no exterior para sempre ou durante muito tempo, você iria? Eu acho que não. Eu adoraria, eu vivo pedindo a Deus que isto aconteça, mas no momento é difícil, porque são tempos economicamente difíceis para a Europa. Eu adoraria ir dar aula por 1 mês, 2 meses no máximo, e voltar para cá. Talvez, se eu fosse mais jovem, não sei, eu ficasse mais tempo, mas eu gosto muito do Rio, do Brasil, da minha vida aqui, apesar das dificuldades financeiras, que continuam, que seguem. Eu queria falar sobre uma questão que eu acho que é totalmente cabível aqui. Hoje, as grandes companhias clássicas, ela abrem espaço para balés não clássicos. E os bailarinos hoje que têm referências da nossa clássica, não podem mais trabalhar balé clássico. Eles querem ser profissionais. Muito antes disso, você já dançava você foi uma bailarina frente aos 70. Eu acho que fui, mas, por exemplo, hoje em dia, isso que você está dizendo é verdade, mas eu acho que os bailarinos clássicos e dessas grandes companhias clássicas, como o Royal Ballet, a Ópera de Paris, o Municipal do Rio, o New York City, o American Ballet Theatre, mesmo as companhias russas, os bailarinos dançam contemporâneo. Eu, contemporâneo, não dancei. Eu dancei balés que não eram clássicos, tinham, digamos, eu estava de ponta, tinham uma técnica baseado na técnica clássica. Quer dizer, não era contemporâneo de hoje, mas era assim, na época, eram balés de vanguarda, eram balés fora do repertório tradicional. E você acha que esse repertório variado, ele é salutar para a carreira de um bailarino? Muito, muito. Quanto mais variado, melhor, mais rica é a linguagem, né? Você lida com várias linguagens da dança e cada coreógrafo traz uma coisa diferente. A gente aprende com tudo, com todo mundo, sempre. E eu acho que essa é uma das graças da arte, da dança, que a gente está sempre aprendendo. Por exemplo, quando eu estive no Bolshoi, eu pedi para ir assistir às aulas e os ensaios. Eu tinha curiosidade de ver como é que eles trabalhavam hoje em dia, porque os bailarinos russos hoje em dia têm físicos maravilhosos, alongados, enfim, são excepcionais. E antigamente eram excepcionais em técnica, mas tinham físicos mais musculosos, mais curtos, não tão alongados. Isso é uma coisa da maneira de trabalhar, né? E eu vi nas aulas do Bolshoi que eles também beberam muito do Ocidente. Eles também aprenderam muito com o Ocidente. E essa mescla da escola russa, que é maravilhosa, com esses highlights do Ocidente, produz bailarinos fantásticos, maravilhosos. A gente teve agora, não sei se você viu aqui no Rio, o Balé de São Petersburgo, com Ana Karenina, você viu? Não vi. Tinha que ter visto. Eu também. Imperdível. Maravilhoso.
O coreógrafo e dono da companhia chama-se Boris Eifman. E eu conheci, ele é russo, eu conheci ele na Rússia porque no ano que eu fui ao Benoît de la Danse, o prêmio estava homenageando a ele, fazendo uma homenagem a ele. Então, eu me lembro que eu estava na coxia do Bolshoi, esperando para ser chamada, porque eles chamam um por um dos jurados. Você entra, cumprimenta o público, senta e tal, e eles projetam no fundo do palco fotos que eles pedem para cada um anteriormente. Então, quando eles te chamam, eles estão projetando a tua imagem. Enfim, eu estava lá na coxia esperando ser chamada, e aí chega um senhor e fala assim, olha aqui para você. Aí eu peguei e falei, mas o que é isso? Era ele, era o Boris Eifman. Aí eu não sabia quem era, eu não conhecia. Aí ele falou, é da minha companhia. Eu falei, que legal, você tem uma companhia? Que legal. E aí, eu não sei se chamaram ele ou a mim, enfim, aí quando eu fui ver que ele ia ser o grande homenageado do prêmio naquele ano, eu fiquei, caramba! Quando eu saí da Rússia, eu passei em Paris. Quando eu falei em Paris, porque eu não conheci a companhia, né, dele. Quando eu falei em Paris da companhia e dele, as pessoas, nossa, mas esse homem é um gênio, esse homem é genial. Então, quando apareceu Ana Karenina, eu falei, tem que ver de qualquer maneira. E foi maravilhoso, fantástico. Realmente, você tinha que ter visto. Eu estava no Dói na época. Nora, tem aqui um recado para você do Jairo Benítez. Ele disse que nas décadas de 1980, ele cantava em Copacabana na escola de e que ficaram encantados com o seu domínio técnico. Você era uma inspiração. Muito obrigada, Jairo. Fico muito feliz. É muito, como é que eu vou dizer, lisonjeante a gente saber que consegue inspirar outras pessoas na carreira, né? E eu agradeço muito, muito obrigada. Nora, quando eu fui 4 anos no estado, me lembro muito bem. Eu gostava muito de você. A gente sempre conversava. Você lembra? Claro que eu me lembro. Ele é uma conversa nossa que, enfim, uma hora a gente fala sobre essa conversa. Eu dancei para que dancei foi a Bela Adormecida, onde você fazia parte da milagres. Já enviou a escalada para ti, estava no palco vendo você, eu devia estar concentrado no personagem. Eu não consegui soltar essa postura. Como você... É o que já me falou, técnico era absoluto, não é? Então, assim, você realmente é inspirador. E aí, como nós estamos chegando ao final, eu quero usar com você que é o verbo aprender. Ao contrário, o que você fala profissionais? Olha, eu sempre digo que experiência é muito legal quando você tem para quem passar, né? E por isso eu amo dar aula para profissionais ou para alunos, porque se você não tem para quem passar a experiência, é uma coisa muito melancólica, né? Você tem um conhecimento acumulado de anos de uma carreira, e se você não pode usar isso em prol de outros bailarinos, né, de ajudar
de alguma forma. É uma forma de continuidade na carreira também. Para mim é importante. Mas eu diria que a gente deve, primeiro, ter muita confiança em si. Digam o que disserem, façam o que fizerem, não importa. Tem que ir devagar e sempre. E trabalhar muito, porque eu acho que o talento, eu falei isso já num vídeo, o talento nem sempre ele é reconhecido imediatamente por um diretor ou por um coreógrafo. Mas se você persiste, se você continua, chega alguém, ou um diretor, ou um coreógrafo, ou os mesmos que não te davam chance, dizem, epa, peraí, deixa eu ver. Não, peraí. Então, eu acho que a gente não deve desistir nunca. Mas a gente tem que trabalhar muito, fisicamente e emocionalmente, no sentido de se desenvolver em sensibilidade, em emoção, para poder transmitir isso, né? E só a técnica também não funciona. Você tem que ir além da técnica, ter alguma coisa sua, interna, para comunicar, né? Para encantar. Sim. Nora, muito obrigado por essa lição, obrigado pela sua carreira, obrigado pelos seus ensinamentos, obrigado por ter alegrado tanto os nossos corações com a sua dança, e obrigado por ter aceito o desejo muito sucesso, viu? Deus te ouça, eu que agradeço a oportunidade que você me deu, que eu acho muito importante poder estar na mídia, poder, como eu acabei de colocar, passar a experiência é uma coisa muito importante. E para quem tem, passar para o outro é muito importante. E eu te agradeço muitíssimo. Imagina. Um beijo. Nora. Grande beijo. Tudo de bom. Para nós. Para nós.